E aí, pessoal? Preparados para mais um mergulho profundo com a gente? Hoje a gente vai se aventurar num tema tanto quanto, digamos, perturbador. O negócio promete. A gente vai analisar um texto chamado Texto Colado, especificamente a seção A Operação do Erro, da Mentira e do Engano do Sábio. Já pelo título, dá pra ter uma ideia do que vem por aí, né? Pois é, o texto se aprofunda em interpretações bíblicas e a gente vai desvendar como ele conecta ideias sobre apostasia e engano. E extraterrestres. Isso mesmo, é extraterrestre. Aposto que muita gente está se perguntando, mas o que extraterrestres tem a ver com a Bíblia? É uma pergunta válida, mas a gente vai destrinchar isso tudo e vocês vão ver como essas ideias, por mais estranhas que pareçam, se conectam com o que a gente está vendo no mundo hoje. Exatamente. O texto busca dar sentido à crescente crença na influência de extraterrestres na história da humanidade. Não é só um texto antigo e empoeirado, ele dialoga com o presente. E já começa com um conceito bem impactante: a apostasia e o homem do pecado. A coisa começa a ficar séria logo de cara. O texto define apostasia como o abandono da verdade em favor de interesses religiosos e humanistas. Tipo, não necessariamente abandonar a religião completamente. É mais como se desviar dos princípios fundamentais, né? Exatamente. E aí entra o homem do pecado, ou filho da perdição, certo? Isso aí. Mas se esse homem do pecado é tão poderoso, por que ele ainda não se revelou? Boa pergunta. O texto coloca que a chegada desse homem do pecado vai ser marcada por uma onda de apostasia. E o que impede ele de se revelar agora é uma força que o segura. Uma força? Que força seria essa? A força do Espírito de Deus atuando por meio da igreja. Ou seja, o texto sugere que, depois do arrebatamento da igreja, esse anticristo vai estar livre para se manifestar. É isso que o texto indica. Nossa! E como é que essa ideia se conecta com os extraterrestres? Aí que entra o segundo conceito-chave. O mistério da iniquidade. O texto afirma que esse mistério já está em ação no mundo E e ele relaciona isso diretamente à crescente popularidade de teorias sobre seres extraterrestres que teriam plantado a humanidade na Terra há milhões de anos. Peraí, então quer dizer que acreditar em alienígenas ancestrais faz parte desse mistério da iniquidade? Mais ou menos por aí. O texto vê essa fascinação por extraterrestres como uma forma de engano, uma preparação para a humanidade aceitar o contato com seres sobrenaturais caídos. Caramba! Mas se esses seres fossem mesmo parte de um plano maior, a Bíblia não mencionaria algo sobre eles. É justamente essa questão que o texto levanta. Ele argumenta contra a participação de extraterrestres usando o silêncio da Bíblia sobre o assunto. É uma afirmação bem ousada, né? Com certeza. Ele cita até um versículo para reforçar essa ideia. Amós 3.7, que diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ou seja, se esses seres fossem parte do plano de Deus, estaria tudo lá nas Escrituras. Exatamente. Então, tipo, qualquer pregador ou professor que afirma a interferência de extraterrestres está se baseando em interpretação própria e não na Bíblia. É isso que o texto defende. Interessante. Bom, até agora a gente tem a apostasia, o homem do pecado e o mistério da iniquidade ligado a extraterrestres. Mas, e os anjos caídos? Onde eles entram nessa história toda? chegamos na parte em que o texto fica ainda mais intrigante. Ele nos leva para o livro de Judas, versículos 6 e 7, que contam a história de anjos caídos que abandonaram seus lugares designados e suas formas naturais. Peraí, anjos abandonando seus postos e mudando de forma. Parece coisa de filme de ficção científica. Pois é. O texto interpreta a frase abandonando a sua própria habitação como esses anjos assumindo formas materiais. Quem sabe até humanas, para se envolverem em uniões proibidas com mulheres. Nossa, que história! É aí que entra Gênesis 6, né? Exatamente. O texto cita Gênesis 6, mas sem entrar em detalhes, porque isso daria pano para manga para outro estudo inteiro. Verdade. Mas ele conecta esses anjos caídos e suas uniões proibidas aos descendentes mencionados em Gênesis 6. Os gigantes que trouxeram violência para a terra e, por fim, levaram ao dilúvio. É como se o texto traçasse uma linha entre anjos caídos e a origem dos mitos e lendas sobre gigantes e outros seres estranhos. Fascinante. Mas será que essa operação do erro do texto se limita só ao passado? Ou será que ela ainda está rolando hoje em dia? Essa é a pergunta que não quer calar. E é o que vamos descobrir na segunda parte do nosso mergulho profundo. Então, essa operação do erro é um dos pontos mais instigantes do texto. E a resposta para sua pergunta é: sim, o texto sugere que essa operação não ficou no passado. Tipo, tá rolando agora. É bem debaixo dos nossos narizes. Caramba. Quer dizer que esses anjos caídos, esses seres sobrenaturais, como o texto chama, ainda estão por aí, influenciando a gente. Exatamente. O texto diz que eles usam várias táticas para nos desviar do caminho. E como eles fazem isso?
Uma das principais ferramentas, segundo o texto, é a manipulação da informação dos sistemas de crença. Então não é tipo naves espaciais pousando na Casa Branca. É algo mais sutil, é isso? É bem por aí. O texto fala até em inconsciente coletivo, que é bem interessante. Ele sugere que esses seres agem no nível coletivo, sabe? Influenciando as crenças e percepções da humanidade como um todo. Tipo, semeando ideias e conceitos que, com o tempo, se enraizam na mente das pessoas e moldam a forma como a gente vê o mundo. Exatamente. E qual seria o objetivo final dessa manipulação toda? Nos fazer questionar a nossa fé. De acordo com o texto, o objetivo é preparar a humanidade para a chegada do homem do pecado, o anticristo. Eles estão preparando o terreno para ele. Fazendo as pessoas acreditarem em seres extraterrestres. E quem sabe apresentando esses seres como salvadores. Ou guias mais avançados. É uma interpretação possível. O texto nos adverte para não aceitar qualquer ser ou mensagem que vá contra os ensinamentos da Bíblia. A gente precisa ter discernimento para não cair em falsas promessas de salvação, né? Ou em verdades que, na verdade, nos afastam da fé. Sem dúvida. É como se fosse uma grande armadilha, né? Primeiro, te fascina com a ideia de vida alienígena, depois te apresentam esses seres como bonzinhos, e no final... revelam a verdadeira face. É tipo aqueles filmes de ficção científica. A invasão alienígena disfarçada de missão de paz. Só que nesse caso a parada é muito mais séria. A salvação da alma está em jogo. Verdade. E o texto fala que a enganação vai ser poderosa, com sinais e prodígios de mentira. Ou seja, falsos milagres. Nossa, arrepiante. Imagina só, quem não conhece a verdade pode se iludir facilmente. E o texto deixa claro, a enganação vai ser muito convincente. E quem vai ser o alvo? Aqueles que, como diz o texto, não receberam o amor da verdade. Ou seja, aqueles que já estão propensos a acreditar em algo fora da Bíblia. É isso aí. Pessoas que, por algum motivo, se desviaram do caminho da fé. E se tornaram presas fáceis para essas artimanhas. E é aí que o discernimento, como o texto enfatiza, se torna crucial. A gente precisa ser crítico, questionar tudo e se basear nas escrituras. É um alerta importante para todos nós, né? Com tanta informação disponível hoje em dia. É fácil sermos enganados. Totalmente. E por falar em informação, o texto conecta essa operação do erro a um evento específico da Bíblia. A Torre de Babel. A Torre de Babel. O que ela tem a ver com extraterrestres e profecias do fim dos tempos? O texto interpreta a história da Torre de Babel como um exemplo da rebelião da humanidade contra Deus. Tipo, o desejo de alcançar o céu com os próprios esforços, usando tecnologia e conhecimento. Exatamente. O texto traça um paralelo entre essa ambição do passado e a busca atual por coisas como exploração espacial, inteligência artificial, transhumanismo. É como se a gente estivesse repetindo os erros do passado, buscando conhecimento e poder sem se importar com as consequências. É uma boa leitura. O texto sugere que essa busca por poder, alimentada pelo orgulho, vai levar à ruína. É como uma história de advertência. Um lembrete de que os avanços tecnológicos, por mais incríveis que sejam, também podem ser perigosos. Principalmente se não forem guiados pela sabedoria. E pela humildade. Com certeza. E isso nos leva a outro ponto importante do texto. A ideia de que essa operação do erro não quer só nos enganar. Ela quer nos distrair da verdadeira fonte de conhecimento e poder. Que seria Deus, né? Sim. O texto afirma que esses seres, esses enganadores, estão tentando desviar nossa atenção de Deus. Pra quê? Para falsos ídolos, falsas promessas. Para nossa própria destruição. Então não é só acreditar nas coisas erradas, mas também depositar nossa confiança e esperança nos lugares errados. Exatamente. O texto faz um chamado para voltarmos para a fé, para a verdade da Bíblia. É a única forma de resistir a essa operação do erro. É uma mensagem poderosa. E a gente precisa estar atento às narrativas que estamos consumindo, às crenças que estamos abraçando. E principalmente onde estamos colocando nossa confiança. E aí, na parte final do texto, ele dá uns conselhos pra gente. Dicas de como discernir a verdade da mentira. Que tipo de conselhos você gostaria de saber? Quais conselhos? O texto dá várias dicas para a gente fortalecer nossa conexão com Deus e aprofundar a compreensão das Escrituras. Ele incentiva a gente a buscar Deus em oração, a estudar a Bíblia com afinco, a se cercar de pessoas que compartilham da nossa fé. Então a ideia não é só evitar certas crenças, mas cultivar uma mente, um coração mais, digamos, perspicazes. Exato, é um processo contínuo, sabe? Uma jornada em busca da verdade, testando tudo, confrontando tudo com a palavra de Deus, resistindo ao engano. É como se fosse um treinamento espiritual para uma batalha contra forças invisíveis. Que bela analogia. E o texto garante, né, que a gente não está sozinho nessa batalha. A gente tem a oração, a orientação do Espírito Santo e a força da comunidade. A união faz a força, né? Com certeza. É um lembrete de que, mesmo com o engano, com as trevas, no final a verdade e a luz vão prevalecer. É uma mensagem de esperança.
em tempos de tanta desinformação, tanta confusão. Sem dúvida. É um chamado para a gente ficar vigilante, discernir e, acima de tudo, se manter firme, na verdade. O mundo anda cheio de complexidades, né? Pois é. E falando em complexidades, o texto termina com um desafio. Ele nos convida a pensar sobre a natureza do engano de um jeito totalmente novo. Que desafio seria esse? Ele nos leva a questionar: e se a operação do erro, ou no fundo, não for só sobre extraterrestres, e se for sobre qualquer sistema de crenças que nos afaste de Deus, da busca pela verdade na Bíblia? Nossa, faz pensar, né? Tipo, quais seriam as operações do eu que a gente vê por aí hoje? Como a gente pode se proteger e se manter firme, na verdade? É algo pra gente refletir. Com certeza. E com essa reflexão, a gente encerra nosso mergulho profundo de hoje. É isso aí, pessoal. Esperamos que vocês tenham curtido essa viagem. E que ela tenha plantado uma sementinha de dúvida, de questionamento. Afinal, a busca pela verdade é uma jornada. E a gente te convida a continuar essa jornada com a gente. Valeu pela companhia e até a próxima.